Uma boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso encontro das terças-feiras. Na verdade, terça-feira passada a gente teve uma reuniãozinha rápida, não foi gravada, né? Em virtude do temporal, as coisas estavam meio malucas ainda, algumas pessoas sem luz e aquela coisa toda, né? Mas enfim, entre mortos e feridos, nos salvamos todos, né? Inclusive não tivemos notícias de mortes, né, com aquele vendaval todo, só perdas materiais, graças a Deus, isso aí de alguma forma se recupera. Então, vamos embora, né, bola pra frente, que atrás vem gente. E hoje nós estamos falando com uma novidade, depois de muito tempo, Evangelho segundo o Espiritismo, fazia horas que ele não aparecia por aqui. Que nada mais é do que o Novo Testamento, né, codificado por Allan Kardec. Os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, né? Jesus disse nessas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, né, por teres a verde ocultado essas coisas dos sábios e dos prudentes e revelado aos pequeninos e aos humildes, né? Os humildes seriam aqueles que acreditam em Deus de qualquer forma, né? Com a sua humildade, com a pureza do seu coração. E os sábios e os prudentes são aqueles que desafiam Deus a todo tempo, questionando se ele existe ou não, querendo provas cabíveis a eles, né? Provas específicas dentro daquilo que eles acreditam, né? Físicas, manifestações e coisas grandiosas. Não bastando olhar ao seu redor, né? Não bastando olhar para a natureza, para os animais, não bastando se olhar no espelho, né? Saber que é um ser perfeito, uma criatura que não teria como existir, né? Se não fosse criada por um ser superior, por algo supremo, muito além da nossa, que a nossa vã filosofia pode compreender, né? Então, ele deu o conhecimento àquelas pessoas que, dentro da sua humildade, né, conseguiam perceber que Deus é como o vento, né, que a gente não enxerga, mas a gente sente. Quando a gente está preparado para sentir a presença do divino, a gente sente e não enxerga. Mas a gente acredita, porque a gente sente, né? Então é assim que Deus é para nós, né, que cremos que na sua existência, para todos os nossos irmãos que sabem que nada seria possível nessa humanidade se não fosse pela presença de um ser superior, que ele pode ser chamado do que a gente quiser. Nós optamos em chamar por Deus, né? Mas os nossos irmãos testemunhas de Jeová diz que Deus é um substantivo comum e que o nome dele seria Jeová. Os nossos irmãos budistas, né, optam que o Deus deles seja um Buda. E assim, Alá, né, Oxalá, o nome é o que menos importa. Existem milhares de nomenclaturas dadas à divindade, né? Que é o ser supremo, o criador de todas as coisas. E aqueles que conseguem sentir a sua presença, né? Aqueles que conseguem ter uma comunhão, né? Com Jesus Cristo, com Deus, através do amor, conseguem ter essa ligação, né? Conseguem perceber a sua existência. E o que menos importa é como é que vai ser chamado, certo? Então Jesus disse, né, aos seus apóstolos que Deus escolheu que os pequeninos entendessem da sua missão, né, da missão de Jesus na Terra, porque o coração deles era puro, né? Pessoas humildes, sublimes,
prontas para compreender. Ligando essa leitura à nossa última leitura, que falava sobre aquele que tem olhos de ver que veja e ouvidos de ouvir que escutem, né? Porque só aqueles que realmente estavam prontos para compreender os ensinamentos de Jesus é que realmente conseguiam entender. Era aqueles que já tinham aquela percepção no momento da sua passagem na Terra, eram os que conseguiam entender os seus ensinamentos, né? Que os incrédulos, por mais que ele tentasse, não iriam se convencer. Por enquanto não houvesse uma prova física, uma magia, algo assim fantástico acontecendo, né? Eles não acreditariam, porque eles gostariam que Deus provasse a eles da forma que eles queriam, né? Tipo, pega essa montanha e movimenta ela daqui para lá na frente dos meus olhos, que aí eu vou acreditar que Deus existe. Até Tomé duvidava, né? São Tomé precisava ver para crer. Mas a coisa mais incrível que as pessoas não sabem, até hoje, é que a gente não precisa ver para crer. A gente precisa crer para ver, né? Quando a gente acredita nas coisas, as coisas acontecem, né? Então, a história do São Tomé lá não faz sentido, não voga, porque tu precisa acreditar para conseguir as coisas, né? E os estudados da época, né, que eram os, como é que ele diz aqui, os prudentes e os sábios e os prudentes, que se diziam, né, sábios e prudentes, desafiavam Jesus para que ele mostrasse exatamente o que Deus, qual era o poder de Deus. Vocês acham que se Jesus quisesse, ou né, a pedir através da divindade que uma montanha se movimentasse, que ele não conseguiria? Tanto conseguiria que ele transformou água em vinho, que ele fez muitos milagres, né, que são explicados hoje em dia através da física quântica, né, que nada mais é do que a manipulação dos átomos que ele fazia. E por ele ser um espírito tão elevado, tão evoluído, tão puro, né, os espíritos mais puros que reencarnaram no planeta Terra, ele tinha total condição, né, de fazer qualquer uma magia mirabolante para que as pessoas acreditassem, mas isso não era a intenção dele. A intenção dele é que nós creiamos, né, no Deus, no poderoso, no Criador, através do sentimento, através da certeza, né, de que existe uma força superior que nos move nesse planeta. Achava muito mais importante a gente ter essa certeza de que tudo é possível quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está com Jesus Cristo, né? A gente acredita que Ele, né, nos sustentará nas nossas dificuldades. Era isso que Ele queria que a gente compreendesse. Só o fato de acreditar, a gente sentisse essa energia. E milhares de pessoas, né, que estavam encarnadas na época, sentiam, tanto que o sermão do monte, né, o sermão do monte, tinham milhares de pessoas ao redor, né, e incrivelmente todas elas ouviam as palavras dele sem nem microfone. Ninguém nunca parou para se perguntar, né? Porque como é que 5 mil, 6 mil, 10 mil pessoas numa distância, ele lá em cima do monte, aquelas pessoas espalhadas, e elas ouviam o que ele falava. Era através da energia de Jesus que eles conseguiam perceber a sua palavra. A aura dele tinha um alcance enorme, então a aura dele alcançava todas aquelas pessoas
e aqueles que tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver, e o sentimento de que o amor divino estava realmente com ele, compreendiam todas as suas palavras, sabiam exatamente o que ele estava falando e saíam dali extasiados, né? Hoje a gente vê esses shows, né? Aqueles shows no estádio, sei lá, na cidade, no lugar, aquela multidão de gente lá na ponta, longe, longe, e o cantor ali cantando. Aquelas pessoas ouvem porque tem, né, o microfone, tem as caixas de som, o som reverbera e eles escutam. Mas a energia que eles sentem também é a mesma. Não comparando um laço de rock Sim. com Jesus, mas é uma energia. No momento que tu tá ali, que tu tem tantas pessoas vibrando no mesmo, numa mesma emoção, se é uma emoção boa, se é uma emoção ruim, não quer dizer. A energia que todos estão vibrando é a mesma. Então as pessoas saem de lá extasiadas. Eu estava vendo ainda ontem um show do Queen no Rock in Rio, 1985. Milhares de pessoas. Nem sei quantas pessoas cabiam naquele lugar lá. E todas elas, nossa, vibrando assim, né, com o Freddie Mercury cantando. E eles sentindo, assim, aquela emoção do que estava mais próximo até o que estava lá. Acho que 1 quilômetro de distância, dá para se dizer, porque era muita gente, muitas pessoas, muitas. E conseguem sentir a energia. Imagina Jesus Cristo, né, com uma aura imensa, falando de coisas boas, de coisas maravilhosas, as boas novas do céu, do espaço, né, dos outros planetas, porque as pessoas não entendiam que ele falava de outros planetas, quando ele falava das muitas moradas na casa do meu pai. Não sabia que ele estava falando de outros planetas, mas era disso que ele estava falando. Estava falando das moradas do pai, que cada um vai ter o seu lugar, né? No momento que desencarnar na Terra, vão passar para uma das outras moradas, né? E hoje a gente vem saber através dos espíritos que estamos num momento de transição planetária, aonde aqueles que conseguirem, né, evoluir através do seu conhecimento, dos seus pensamentos, das suas atitudes, vão reencarnar num planeta superior, né? Ainda tem aqueles que ainda vão ter a barbada de continuar encarnando na Terra e tem aqueles outros que vão ir para uma das outras moradas inferiores relativa à Terra, porque a sua energia tem afinidade com aquilo. E Jesus contava dessas novidades assim para as pessoas e eles ficavam extasiados, nem sabia direito o que ele estava falando, mas ficavam extasiados só por saber que estavam num raio de 1 quilômetro dele, sentindo a sua energia, né? Ouvindo as suas palavras através do sentimento. Coisa linda, né? Poder sentir as palavras. Às vezes, então o Hélio Couto tem uma palestra que ele fala que às vezes a pessoa precisa tocar, né, numa imagem do santo para poder sentir, né, se sentir abençoado, né, daí passa a mão na imagem ali. Mal sabemos nós, né, que aquela imagem é uma representação e que aquele santo, aquele ser que a pessoa idolatra ou confia ou acredita que vai poder lhe ajudar é apenas uma energia que está em qualquer lugar. Onde você estiver, né? Aquela imagem é um arquétipo. E aonde você estiver, se você sentir, chamar, né? Ele vem. Ele vem e ele nos auxilia. E ele nos mostra o que a gente precisa fazer, né? Para que a gente possa estar em comunhão com ele. Então, não é necessário tu tocar ou chegar perto, desde que tu entre na mesma frequência vibratória daquele ser, né? Minha voz tá uma droga.
desde que tu consiga se conectar, né, com aquela energia que tá ali naquele momento, vibrando e transmitindo aquilo que você está sentindo naquele momento. Basta apenas se conectar. Então, tu pode ser humilde, simples, né? Não tem problema, desde que tu consiga te conectar na energia, tu vai sentir as mesmas coisas, tu vai conhecer, né? Vai ter todo o conhecimento de tudo que tá ali, tudo que ele estiver te passando. Então, Jesus era assim, ele nos ensinava através da energia. E uma das coisas mais legais, né, que eu acho que ele deixou dito para nós é isso, que ele ia pro céu, né, ia voltar pro espaço, ia voltar pro seu planeta de origem, mas ele ia preparar, né, uma morada para nós, porque na casa do Pai, né, tem muitas moradas. E aquele que vir através de mim será recebido por meu Pai. Né? Então ele deixou, voltando ao Hélio Couto, a receita do bolo. Ele deixou tudo o que a gente precisava, né, para poder nos conectar com a sua energia e acreditar que a vida continua. Acreditar que a gente vai para outros lugares, que a gente vai se encontrar com os nossos amores, que a gente vai estar se preparando, né, para o retorno, porque a Terra é só uma escola, né? Não é a nossa casa. A gente está aqui de passagem. Vamos fazer uma faculdade e voltar para casa. Ensino médio, sei lá, pré-primário, qualquer coisa que nos ensine um pouco é o planeta Terra. Nós, como estudantes desse planeta, precisamos cuidar dele com todo carinho, né? Precisamos cuidar dele direitinho. Quando a gente entra na nossa escola, a professora diz, não risca a classe para não estragar, porque o coleguinha da noite, né, vai voltar, da tarde vai vir, a classe vai estar feia. Não joga papel no chão, porque daí o coleguinha vai vir, a escola vai estar suja. Então a gente tem que cuidar da nossa escola, que é o planeta Terra, né? Como que a gente faz isso? Claro, óbvio, não devastando a natureza, não comendo animais, isso é a parte mais óbvia. Mas a melhor forma da gente cuidar é cuidando dos nossos pensamentos. É cuidando das energias que nós emanamos nesse planeta. Porque através dessas energias é que o egrégor da Terra vai se acomodando. É que através das nossas energias é que a gente vai auxiliando na transição planetária, né? Então a gente está aqui nessa escola, né? Tivemos o melhor mestre, não é à toa que os apóstolos chamavam de mestre, né? Nós tivemos o melhor mestre para nos ensinar, Jesus Cristo, né? Ele veio, deixou seus livros, deixou o seu ensinamento para que nós possamos aprender. Tivemos o melhor mestre que alguém poderia ter. E ainda assim, muitas vezes nós teimamos em não aprender. Teimamos em jogar papel no chão, na sala de aula, em riscar a classe, em ficar fazendo bagunça na sala de aula e não aprender aquilo que ele nos deixou, né? Seus ensinamentos, as suas palavras. Mas alguém acha que ele nos colocaria de castigo por causa disso? Alguém acha que nosso Senhor Jesus nos puniria por sermos infantis, por sermos espíritos infantis que não estão prontos para evoluir ainda? De forma nenhuma. Porque Jesus Cristo é só o amor. E o Deus que ele trouxe para nós foi o Deus do amor. Aquele que ama os seus filhos de todas as formas, de todo o seu coração. E jamais nos castigaria. Jamais nos colocaria de joelho atrás da porta porque a gente riscou a classe na sala de aula. Ao contrário, ele vai nos ensinar quantas vezes for necessário
até que um dia a gente consiga aprender. E para isso, né, além dos ensinamentos de Jesus, nós temos os nossos mentores que vêm e nos traz, né, toda semana uma boa nova, uma palavra, um conforto, né? E hoje a gente tem de novo aqui conosco o nosso irmão João Antônio, seu Exu, 7 Estradas, 7 Encruzilhada, que já é nosso companheiro, né, nas terças-feiras aqui, trazendo sempre histórias muito lindas, né, inclusive a história de vida dele, que ele nos traz, e vai conversar com a gente sobre os mistérios ocultos aos sábios e os prudentes, tá bom, gente? Da minha parte hoje é isso, vamos passar para que ele possa continuar conversando com vocês. Salve os irmãos na terra. Salve. Salve a todos, irmãos. João Antônio chegou de volta para falar com os irmãos sobre os ensinamentos do Cristo Jesus. Ele que passou por esse planeta como se fora um bandido encarnado. Os filhos sabem? Como se fora um bandido. Foi tratado pelos sábios e prudentes da sua época. Ele foi tratado como um marginal. Foi perseguido por muitos anos, até que foi encontrado. E quando foi encontrado, foi colocado numa cruz, ao lado de outros irmãos, infratores da lei. Acreditem, meus irmãos, que os encarnados da época não sabiam o que era ser um bandido, o que era ser um santo. Não sabiam o que era ser humilde, o que era ser prudente. Não tinham esses conhecimentos. E eu falo porque estava lá, assim como todos os meus irmãos. Estavam lá, encarnados, apedrejando as vestes carnais daquele homem que se fez homem, né? Pois é um espírito extremamente iluminado. Se fez homem para estar entre nós neste planeta e trazer tantos ensinamentos. E ainda assim, nós o perseguimos. Jogávamos as pedras, qualquer uma que estivesse no nosso caminho. Chutávamos, apedrejávamos. Desrespeitávamos a todo tempo. E ainda assim, se os irmãos lembrassem daquele olhar, um olhar de quem estava se
compadecendo de cada um dos seus agressores. Um olhar tão puro que só quem sentiu sobre sua pele aquele olhar pode dizer. Mas o rumo da evolução não é igual para todos. Alguns que sentiram aquele olhar, perceberam o seu amor e se transformaram no exato momento. Outros, com sua arrogância, como eu mesmo, dentro de uma soberba, o desafiava ainda mais. E assim foram muitos outros, milhares de irmãos encarnados naquele momento. Não compreendiam a pureza daquele olhar. Após muitos séculos penando, que pude compreender que quando ele me olhou, não era por arrogância ou prepotência, era por amor e piedade. Mas, naquela ignorância do momento encarnado, cada um que tinha sede de vingança e poder dentro de si, se sentia acuado, sentia desafiado por aquela pureza, aquela serenidade, como os filhos diriam hoje, como se nem fosse com ele o que estava acontecendo ali. Ele passou pelo Calvário com uma dignidade de que se não é para mim que estão fazendo isso, estão fazendo isso para vocês mesmos. A dor que estão causando não é nessa pele, porque essa pele vai ficar. Meu espírito está ileso. A dor que estão causando é por milhares de anos de sofrimento ainda para esse planeta. Então a sua afeição era de tristeza, não por ele, mas por nós. Pela falta da compreensão que cada um daqueles seres ali exercia. E ele seguia o seu trajeto com aquela madeira pesada aos ombros, pesada para quem fez. Mas ele mesmo disse: comigo o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. E ele estava com o maior, ele estava com o Criador, né? Seu pai, como ele denominava. Imaginavam todos que estavam ali que ele não tinha forças, ele tinha a força de um leão. Ele podia jogar aquela cruz sobre qualquer um. Ele podia acabar, devastar com aquela multidão, somente com a sua energia. Mas a energia dele era a energia do amor. Em nenhum segundo ele exalou sentimento de revolta, de vingança, de aflição.
todo o tempo suave, como se estivesse flutuando com aquela cruz sobre os seus ombros. E quanto mais era açoitado, mais ele sofria por nós. Cada chibatada que recebeu doeu na sua alma, por não termos compreendido a magnitude do momento e os ensinamentos que ele nos trouxe. No meu caso, foi necessário mais quase 2000 anos até perceber o que eu tive quase na palma da mão e não abri ela para receber. Que eu estive ali maltratando um ser que hoje é o amor mais sublime que eu já recebi na vida. Imagine, meus irmãos, tantos outros passando pela mesma situação. Tantos outros como nós, espíritos imperfeitos, buscando nos aprimorar, querendo aprender, e por ele, graças a ele, hoje temos as palavras para podermos compreender aquilo que não compreendemos quando estava à frente dos nossos olhos. Então, a prudência que tivemos naquele momento, o orgulho e a arrogância, nos impedia de perceber que a humildade do Cristo era só nas suas vestes, porque a sua riqueza era interna, era a riqueza da sua alma, do seu espírito, era o ouro que ele nos trazia e que o ladrão não ia roubar. Lembra o que ele disse? O tesouro que eu trago a vocês é o tesouro que o ladrão não rouba. E estava lá, era só aceitarmos. Mas preferimos ver seus trajes maltrapilhos, seus calçados pobres, andrajos que faziam ele circular entre os pobres. Como que um rei, dito rei, anda com a corja, com a escória. Que tristeza, meus irmãos, imaginarmos que o rei de verdade precisa ter vestes por fora, ouro, prata, joias, castelos. O rei de verdade habita outras esferas, habita as esferas superiores, aonde, com a graça do Criador, um dia, quem sabe, após muito nos arrependermos dos nossos erros e estudarmos e nos aprimorarmos e fazermos nem que seja nem que seja 10% do que ele fez por nós. Se nós fizermos nem que seja 10% para um irmão, para 2 irmãos, para qualquer um que possa um dia ouvir as nossas palavras, se fizermos nem que seja 10%, estaremos indo de encontro a ele.
porque Ele não nos pede muito. Ele nos pede o mínimo esforço. Um mínimo esforço. Que aí o resto é com Ele. Então não precisamos fazer coisas mirabolantes para nos encontrarmos nas esferas superiores. Nós precisamos de um mínimo esforço para seguirmos adiante na nossa jornada. Um passo que seja, porque no movimento do universo, um passo move a engrenagem e todos podem evoluir. Um chamado que o filho atenda para auxiliar já é o que faz a mola girar. Já é o que faz o eixo da engrenagem se movimentar. Pouco, né, meus filhos? Muito pouco. E muitas vezes os filhos não se acham em condição de fazer esse movimento. Uma palavra. Sentar aqui e permitir que um irmão se manifeste para trazer ensinamentos. Quanto tempo da sua semana, meu filho? Poucos minutos é o suficiente para que possa fazer a engrenagem andar. Então a mola propulsora começa a funcionar e obtém um alcance que aparentemente pequeno, mas um alcance estrondoso na evolução da humanidade. Meus irmãos não têm ideia do alcance estrondoso que é 2, 3 irmãos se reunir, elevar o seu pensamento a Deus, permitir que os mentores trabalhem, mostrar ao mundo o que estão aprendendo, porque um dia, com certeza, alguém vai aproveitar, alguém vai se ver e vai dizer: isso me ajudou. Alguém vai dizer assim: nossa, eu também estive aos pés de Jesus e o agredi. Porque isso que está sendo falado me traz uma memória, me faz recordar de algo. E assim vai funcionando a engrenagem. E quando os filhos perceberem, toma velocidade, muito mais pessoas alcançam, muito mais pessoas são ajudadas. E assim vai se dando a tão famosa e bela transição planetária, que é só o que os filhos ouvem falar hoje em dia, não é, meus filhos? Transição planetária. Uma coisa importante para o João Antônio falar: os filhos têm uma visão de Exu como um ser raivoso que se enfurece com os erros dos filhos e que castiga e que oprime. Enfim, meus filhos sabem do que estou falando, né? Assustador. Nesta
famosa transição planetária, os Exus estão trabalhando com a força dos preto velhos, com a falange de Ogum e com muitos irmãos de outros planetas para fazer a limpeza dos umbrais. O Exu que foi, como os irmãos sabem, batizado, que já não precisa mais de oferenda, que não precisa mais de sangue, não precisa mais de álcool, não precisa mais de fumo, ele trabalha hoje por amor. No meu caso, aprendi a duras penas que o amor é o melhor caminho. Que fazer o bem sem receber nada em troca é o que mais sublime tem na vida de um ser. Mas precisei padecer. E trago as minhas palavras para que os nossos outros irmãos, denominados Exus de esquerda, possam compreender que não precisam mais, que não se tem mais necessidade disso, que possam conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, ter um mentor, porque todos nós temos, que possa estender a mão. O que falta é que você veja, falta é que você perceba ele. E os Exus trabalham assim como os filhos estão me vendo. Se precisar de uma ajuda mais forte, o Exu trabalha na gira sem nenhum problema. Mas o Exu batizado só trabalha por amor, sem receber nada em troca. Certo, meus irmãos? Então é importante que os filhos tenham uma nova visão do chamado povo da rua, né? Porque tem as nossas irmãs, né? As pombagiras que também trabalham por amor. Não são só os homens, né, ditos espíritos masculinos, que se batizam, né? Tem os irmãos boiadeiros que trabalham nas ruas também. Então, a compreensão do que está acontecendo no mundo é muito importante. As pessoas precisam saber. Entidades de gira, de umbanda, de quimbanda, seja qual for a banda, os filhos diriam se convertendo, mas não é, estão crescendo, evoluindo e compreendendo o verdadeiro sentido da palavra caridade. Que a ferramenta já tinha, né? A ferramenta já tinha para trabalhar. Mas como já contei para os irmãos, fazia tanto bem quanto mal, né? Fazia as coisas certas, fazia as coisas erradas e assim ia atropelando, né? Hoje não, né? Com a graça do Criador, jamais deixando de agradecer ao nosso velho Pai, que teve, né, o desprendimento de buscar o João lá no meio do lodo, através do amor de Jesus Cristo. Hoje posso estar aqui falando e as pessoas compreendendo. Antes, as manifestações eram urrando, como se fôssemos animais. E não somos. E os irmãos não têm mais necessidade de que cheguemos urrando e bradando. Exu pode ser bravo se precisar, sabe? Se precisar, para alguma atitude, alguma necessidade, pode ser bravo.
Mas Exu não quer. Quer agir através do amor. Porque aprendeu. A duras penas, mas aprendeu. Certo, meus irmãos? Que os meus irmãos não precisem aprender a duras penas da sua vida, que a caridade, o amor é o melhor caminho sempre. Que tudo aquilo que Cristo nos deixou, todo aquele ensinamento abençoado, é a mais pura expressão do amor. E aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que possam compreender a sua lição. E um salve aos irmãos que ficam na terra, um salve a todos os irmãos desencarnados que estão aqui, um salve a todas as falanges, um salve a todos os irmãos extraterrestres que estão aqui. E um lalupa ao povo da rua. Uma boa noite a todos.